Vladimir Putin, um nome que representa tanto poder quanto mistério. Desde seu primeiro mandato como presidente da Rússia, ele redefiniu o papel da Rússia no mundo. Mas como ele chegou ao poder e o que moldou sua liderança? Hoje, vamos explorar os principais marcos e estratégias que o levaram a ser um dos líderes mais influentes e controversos do século XXI. Origens modestas e formação no KGB. Putin nasceu em Leningrado, atual São Petersburgo, em 1952, durante um período pós-guerra marcado pela escassez e dificuldades. Ele era uma criança de família humilde que cresceu em um ambiente de privações, o que moldou seu caráter disciplinado e resiliente. Na juventude, Putin sonhava com o KGB, o temido serviço de inteligência soviético. Após se formar em Direito na Universidade Estatal de Leningrado, ingressou no KGB em 1975. Putin trabalhou como agente da inteligência soviética por cerca de 15 anos, passando um período significativo na Alemanha Oriental, onde aprendeu muito sobre espionagem e o controle de informações. Esse período moldou sua visão estratégica e reforçou seu compromisso com a lealdade ao Estado e a disciplina militar, fatores que mais tarde definiriam seu estilo de liderança. A Rússia em crise e a chegada à política. Após a dissolução da União Soviética em 1991, a Rússia enfrentou uma grave crise econômica e uma instabilidade política. Em 1991, Putin retornou a São Petersburgo e começou sua carreira política como assessor do prefeito Anatoly Sobchak. Nos anos seguintes, Putin foi ganhando confiança e influência política, e sua habilidade em navegar situações complicadas chamou a atenção de figuras de poder em Moscou. Em 1996, ele se mudou para Moscou e ingressou no governo central, ocupando várias posições até ser nomeado diretor do Serviço Federal de Segurança, a agência que substituiu o KGB. Essa posição foi crucial para consolidar sua rede de contatos e sua reputação no alto escalão da política russa. Ascensão ao poder. A escolha de Yeltsin. 1999 e 2000. O então presidente Boris Yeltsin enfrentava problemas de saúde e uma enorme pressão popular devido à crise econômica e à corrupção. Em 1999, Yeltsin surpreendeu o mundo ao nomear Putin como primeiro-ministro, um político relativamente desconhecido para o público geral, mas que tinha a reputação de ser firme e leal. Muitos acreditam que Yeltsin via Putin como um sucessor confiável, alguém que protegeria sua família e seus aliados da perseguição judicial. Em dezembro de 1999, Yeltsin renunciou inesperadamente e Putin assumiu como presidente interino da Rússia. Ele foi rapidamente eleito presidente em março de 2000, com uma plataforma que prometia estabilidade e um renascimento da grandeza russa. Esse foi o início de uma era de reestruturação do poder na Rússia. Consolidação do poder e controle dos oligarcas. Putin rapidamente começou a consolidar seu poder ao reprimir a influência dos oligarcas, os magnatas que controlavam setores vitais da economia russa. A partir do início dos anos 2000, ele tomou medidas drásticas contra figuras como Mikhail Khodorkovsky, dono da gigante do petróleo Yukos, que foi preso por acusações de fraude. Essa ação sinalizou que Putin não toleraria desafios ao seu governo e que o poder econômico deveria estar alinhado aos interesses do Kremlin. Esse movimento também visava restabelecer a confiança pública e mostrar que o governo tomaria medidas para proteger os recursos nacionais. Ao mesmo tempo, a mídia estatal passou a ganhar força e a censura aos veículos independentes aumentou, assegurando que o governo mantivesse o controle da narrativa nacional. A restauração da força militar e o nacionalismo russo. Putin reforçou o poder militar russo e promoveu o nacionalismo como uma identidade central para a Rússia moderna. A Guerra da Chechênia, por exemplo, foi usada para projetar sua imagem como líder forte e implacável. Sua resposta firme aos movimentos separatistas na Chechênia aumentou sua popularidade internamente e demonstrou sua disposição em defender os interesses russos, mesmo à força. Nos anos seguintes, Putin iniciou uma série de reformas militares, investindo fortemente na modernização das forças armadas e em equipamentos de última geração.
Esse fortalecimento militar foi crucial para suas posteriores intervenções na Geórgia, na Ucrânia e no Oriente Médio, consolidando a Rússia como uma força de influência global. O retorno ao poder e a imagem global. Após 2 mandatos como presidente, Putin trocou de cargo com Dmitry Medvedev, assumindo o papel de primeiro-ministro entre 2008 e 2012, mas mantendo influência significativa sobre as decisões do governo. Em 2012, ele retornou à presidência e consolidou ainda mais seu poder, alterando a legislação para ampliar o tempo de mandato presidencial. Internamente, Putin continuou promovendo políticas que acentuavam o nacionalismo russo e alimentavam uma retórica contra o Ocidente. Em 2014, a anexação da Crimeia intensificou as tensões com a comunidade internacional, especialmente com os Estados Unidos e a União Europeia, que impuseram sanções econômicas à Rússia. Essa ação, no entanto, reforçou a popularidade de Putin entre muitos russos, que viam a anexação como um símbolo de resistência e força. Conclusão: um legado de poder e controvérsia. Hoje, Putin continua a moldar o destino da Rússia e a desafiar as dinâmicas políticas globais. Sua trajetória revela um líder estratégico, disposto a exercer poder absoluto para garantir a visão que tem para a Rússia. Ao longo das décadas, ele consolidou o nacionalismo e revitalizou o orgulho russo, mas à custa de uma repressão rígida e de conflitos com o Ocidente. Vladimir Putin permanece uma figura central e controversa no cenário mundial, com uma combinação de ambição, estratégia e uma determinação inabalável. Ele personifica a complexidade do poder no século XXI. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia remonta a vários fatores históricos, políticos e territoriais, mas se intensificou após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e as contínuas tensões separatistas no leste da Ucrânia. A crise começou com protestos em 2013 contra o presidente ucraniano pró-Rússia, Viktor Yanukovych, que recusou um acordo com a União Europeia em favor de laços mais estreitos com Moscou. Isso culminou na Revolução Maidan, que resultou na saída de Yanukovych em 2014, aumentando as divisões entre os ucranianos que buscavam aproximação com o Ocidente e aqueles que mantinham laços com a Rússia. Anexação da Crimeia e guerra no Donbás. Logo após a saída de Yanukovych, a Rússia anexou a península da Crimeia, alegando que estava protegendo a população de maioria russa. Essa anexação foi condenada pela Ucrânia e pela maior parte da comunidade internacional, que a considerou uma violação da soberania ucraniana. No leste da Ucrânia, regiões de Donetsk e Luhansk, de maioria russa, começaram a exigir maior autonomia e declararam independência, com o apoio de grupos separatistas pró-Rússia. Esse conflito no leste, conhecido como Guerra no Donbás, levou a uma guerra civil que resultou em milhares de mortes e deslocamentos. Escalada em 2022. Invasão em grande escala. Em fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma invasão militar em larga escala na Ucrânia, argumentando que visava desmilitarizar e desnazificar o país. A invasão provocou forte resistência ucraniana e gerou uma onda de apoio internacional à Ucrânia. A comunidade internacional, principalmente os países ocidentais, impôs sanções econômicas severas à Rússia e enviou ajuda militar e humanitária à Ucrânia. Esse conflito levou a uma crise humanitária massiva, com milhões de refugiados e grande destruição nas principais cidades ucranianas. Implicações geopolíticas e econômicas. A guerra na Ucrânia não é apenas um conflito regional. Ela gerou tensões globais e teve implicações econômicas e energéticas significativas. A Europa, que depende do gás russo, enfrentou aumentos nos preços de energia, e as sanções alteraram as relações econômicas e políticas entre o Ocidente e a Rússia. Além disso, a guerra renovou o papel da OTAN, com países como a Suécia e a Finlândia solicitando adesão à aliança. Situação atual. Atualmente, o conflito permanece ativo, com ambas as partes enfrentando grandes perdas e uma guerra prolongada, sem um claro caminho para a paz. Tentativas de negociações têm ocorrido esporadicamente, mas as posições firmes e exigências de ambos os lados, como o controle da Crimeia e do Donbás, continuam a ser barreiras para uma solução pacífica. Este conflito permanece como um dos maiores desafios geopolíticos recentes, com impactos de longo alcance, especialmente para a segurança europeia e a ordem internacional. As estratégicas do país foram modernizadas, incluindo 4 novos bombardeiros supersônicos.
Neste sábado, a guerra chega ao seu 3º ano, enquanto cresce a pressão para que Kiev encontre uma forma diplomática para colocar fim ao conflito. Mas o presidente Volodymyr Zelensky não mudou de posição. A Ucrânia não vai aceitar nenhum tipo de solução sem a devolução dos territórios anexados pela Rússia, o que Vladimir Putin considera uma afronta. Что касается вот этого переговорного процесса, попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние 1,5 года. Os cemitérios lotados lembram o enorme custo humano desta guerra que completa 2 anos. E ainda sem previsão de quando o sofrimento vai acabar. Вот папа сам. А так Ром рядом с тобой. Поруч.